Bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje começa o segundo bimestre. Enquanto essa situação toda não volta ao normal, é assim que vai acontecer as nossas aulas. Nossa primeira aula vai ser de matemática. Então, assim, no primeiro capítulo, vamos lá. Primeiro capítulo aqui, tudo em ordem. Então, assim, nós vamos aprender a ordenar e comparar as coisas. Observando essa imagem, olha lá o que essas crianças estão conversando. Sou a primeira da fila do escorregador. Sou a terceira da fila. E os meninos aqui, ó. Ficamos em quinto lugar no campeonato. Então, vamos lá, ó. Aqui, nós vamos ver como podemos organizar as coisas. Vai ser um pouco diferente de sala de aula, porque, assim, o nosso conversa vai, conversa vem, é mais divertido quando estamos todos juntos, né? Então tá assim, ó. Você conhece termos falados, os termos falados pelas crianças? O que significa? Por exemplo, a primeira da fila. O que quer dizer a primeira da fila? Muitos de vocês vão acertar. Aliás, todos vocês vão saber que o primeiro da fila é aquele que está na frente, certo? O primeiro é o primeiro lugar, é o número um. Conversa vem. As crianças na imagem de abertura estão usando números ordinais para representar posições. Você sabe quais são esses números? Então, assim, voltando lá onde as crianças estão, ó, primeira da fila, terceira da fila, ficamos em quinto lugar. Vocês vêm aqui, ó, e vai colocar aqui nesse espaço para mim, que números são esses? Quais são os números que representam o primeiro, o terceiro e o quinto lugar? Números ordinais. Para indicar posições em uma sequência ordenada, podemos utilizar os números ordinais. Observem alguns deles. Aí na apostila de vocês tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Neste caso, os números ordinais estão indicando a posição das crianças na corrida. Então, aqui tem, ó, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Percebam que os números ordinais, eles têm sempre, ó, essa bolinha aqui em cima. É isso que faz a diferença na hora da escrita, porque se vocês colocarem o número 1 sem a bolinha, vai ser o número 1. Que define ele ordinal é o que está aqui em cima, ó, a bolinha, primeiro. Mão na massa. A tabela a seguir mostra a velocidade de deslocamento de alguns animais. Descubra quem é o primeiro, ou seja, o mais rápido, o segundo e o terceiro colocados de acordo com a velocidade. Em seguida, preencha a tabela com essas informações. Então, assim, vocês vão colocar aqui, ó, posição. Vocês vão preencher os lugares, quem é o primeiro, segundo ou terceiro, baseado na velocidade deles, ó. Pardal, 35 quilômetros por hora. Tubarão, 44 quilômetros por hora. Canguru, 29 quilômetros por hora. Então, vocês vão analisar aqui a velocidade deles e colocar aqui para mim. Quem fica em primeiro, quem fica em segundo e quem fica em terceiro lugar. Aqui, no número 2,
Tá assim, ó. O professor organizará todos os alunos da sala em uma única fila. Depois disso, complete as frases abaixo. Então, assim, se tivéssemos em sala de aula, organizaríamos todos numa fila só e aí teríamos que responder. Aqui nesse espaço, ó, letra A. Qual o nome do aluno que está no primeiro lugar da fila? O nome do aluno que está em terceiro lugar da fila. Letra C. O nome do aluno que está no quinto lugar da fila. E em quarto, o nome do aluno que está em último lugar da fila. Mas como não estamos em sala de aula, vou sugerir a vocês que façam essa atividade de uma maneira diferente. Vocês vão pegar os brinquedos, organizem alguns brinquedos e aí vocês vão colocar o que está em primeiro, o que está em terceiro e assim responder o que está pedindo lá. Quem não quiser colocar brinquedos, frutas. Se tiver frutas em casa também pode. Então, assim, vocês vão adaptar essa atividade. Vai dar para responder tranquilamente, não tem problema nenhum. Eu vou saber que é adaptado por conta da situação, né? E qualquer coisa, pede para a mamãe anotar aí do lado que foi adaptado. Então, assim, podemos usar lá os brinquedos, frutas, podemos usar... as meninas, por exemplo, geralmente tem bastante bonecas, né? Coloca lá, cada uma delas tem um nome, então assim, fica mais fácil. Qual foi a que ficou? Qual foi? E aí, dá para fazer a atividade tranquilo. Mas assim, se tiver dificuldade, pode deixar. Porque assim, voltando às aulas, a gente pode retomar tudo isso e podemos fazer do jeitinho que é para fazer. Podemos organizar a turma toda por ordem de tamanho e aí a gente vê quem fica em primeiro, quem fica em terceiro, quem fica em quinto, enfim. Vamos lá, continuando. Estimativas. Observe a conversa entre Igor e Sara. O Igor fala: será que há mais brinquedos dentro ou fora da caixa? E a Sara responde: eu acho que há mais brinquedos dentro da caixa. Sara não precisou contar todos os brinquedos para saber onde havia maior quantidade, dentro ou fora da caixa. Isso é o que chamamos de estimar. Em algumas situações, quando temos duas coleções de objetos, também podemos apenas estimar qual delas tem mais. Então, assim, aqui, olhando, só por olhar já dá para saber. Olha só, quantos brinquedos tem fora e quantos tem dentro. Então, assim, não precisa necessariamente contar, porque só à primeira vista ali já dá para a gente perceber claramente que dentro da caixa tem mais. Camila e Renata organizaram seus brinquedos em grupos de 3. Grupos de 3. Então, aqui tem os brinquedos da Camila, aqui tem os brinquedos da Renata. Os agrupamentos feitos por Camila e Renata são de 3 em 3. Ou seja, você, tá colocado aqui de 3 em 3, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e assim por diante, ó. Cada coluninha aqui tem 3 brinquedos. Sem contar, você consegue dizer quem tem mais brinquedos? Só observando aqui, ó, vocês conseguem falar quem tem mais brinquedos, Camila ou Renata? Em uma coleção de objetos, podemos fazer agrupamentos para facilitar a estimativa. Os agrupamentos podem ser feitos de diversas maneiras. Isso nós vimos na primeira apostila também, ó. 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 10 em 10, enfim.
Existe uma infinidade de agrupamentos. Em cada situação, o agrupamento pode ser feito de um jeito. Vamos ver aqui no mão na massa. Observe as balas de Ana e João. Olha quantas balas tem a Ana e quantas balas tem o João. Letra A. Qual dos dois tem mais balas? Já está claro aqui quem é, né? Letra B. Como você descobriu a resposta do item A? Para você responder aqui, quem tem mais? Como que você descobriu isso? Será que só de olhar você conseguiu? Será que teve que contar? Opa! Número 2. Valentina e Pedro organizaram as suas coleções de brinquedos em pares. Em pares. Em pares quer dizer que são de 2 em 2. Aqui nós temos a coleção de Valentina e aqui nós temos a coleção de Pedro. Letra A. As duas coleções têm a mesma quantidade de brinquedos? Observem bem. Olha na coleção de Valentina e a coleção de Pedro. Tem a mesma quantidade de brinquedos? Letra B. Quantos pares de brinquedos tem cada uma? Então, quantos pares? Vocês vão contar de 2 em 2. Quantos pares tem? Número 3. Cláudia quer fazer pequenos buquês que contenham em cada 2 flores com cores iguais. Então, cada buquê tem que ter 2 flores da mesma cor. A seguir está representado o jardim de onde Cláudia pegará as flores. Então, este é desse jardim aqui, ó, que serão retiradas as flores. Letra A. Ajude Cláudia a formar os buquês. Então, você vai ter que ajudar a Cláudia a formar os buquês, agrupando as flores de 2 em 2. Lembrando, tem que ser da mesma cor. 2 em 2, da mesma cor. Letra B. Sem contar aqui, ó. Só de olhar assim, sem contar. Cláudia fará mais buquês de flores rosa ou de flores brancas? Mas olhando assim, vocês percebem quem tem mais flores rosas ou brancas? Virando a página, né? Mais números. Destaque o quadro da página 15 do material de apoio. Leia os números do 1 ao 39 e prestem atenção. O que eles têm em comum, esses números da página 15 do material de apoio? Vamos lá. Aqui, ó. Os primeiros números da tabela começam com a palavra 30. Os próximos números começam com 40, até mudarem para os 50. Os próximos começam com 50, até mudarem para 60. Então, vocês vão destacar o quadro da página 15 do material de apoio e ler os números do 31 ao 39. O que eles têm em comum? Lá nessa página tem do 31 até o 60, mas vocês vão ler do 31 até o 39 para poder perceber aí o que tem em comum. Já vimos que acontece o mesmo na escrita dos números. Então, assim, observem. Assim como o número 30 começa com o algarismo 3, a palavra 30 começa com o TR.
Como a palavra 3. 30, 3, 3. 30 na escrita, TR, 3, TR. Assim como o número 40 começa com o algarismo 4, 4, 4. A palavra 40 começa com quá, com a palavra 4. Então, ó, 40, 4. Da mesma maneira, como o número 50 começa com o algarismo 5, 5, 5. A palavra 50 começa com sim, como a palavra 5. E como 60 começa com o algarismo 6, 60, 6. A palavra 60 começa com C, como a palavra 6. Quando precisar contar ou escrever esses números, lembre-se do nome deles e da forma como são escritos. Aqui tem um daqueles joguinhos que a gente sempre faz quando está em sala de aula, né? Vamos passar. Qualquer coisa eu volto depois. Mão na massa. Destaque o quadro da página 17 do material de apoio para poder responder essas perguntas a seguir, olha aqui. Na letra A, lembrando que esse quadro da página 17, ele tem os números do 1 até o 60. Então, assim, vocês vão destacar e responder o que está perguntando aí, ó. Letra A. Qual é o maior número do quadro? Analisando o quadro de 1 a 60, qual é o maior número? E anotem aqui. Letra B. Qual é o menor número? Letra C. Observe a linha do número 41. Vocês vão lá na tabela, na linha onde começa o número 41 e vão observar, ó, o que os números têm de semelhante. Já falamos muito sobre semelhanças e diferenças. Então, assim, de semelhante, o que tem de parecido ali, de igual entre eles? O que tem de semelhante nesses números? Lá na linha do 41. Observem a linha toda e respondam. Letra D. Observe a terceira coluna do quadro. Como os números aumentam? Lembrando que coluna é na vertical. Então, assim, vocês vão olhar de cima para baixo. Letra E. E na terceira linha, como os números aumentam? Então, assim, coluna vertical, de cima para baixo. Linha na horizontal, de um lado para o outro. Então, assim, coluna em pé, linha deitado, certo? Número 2. Descubra os números que completam a sequência a seguir e escreva esses números nos espaços vazios. Então, nós temos aqui 30, tá faltando aqui, 32, 33, tá faltando, 35, aí, ó, faltando mais 3 números, depois 39, vamos lá, 42, 44, 45, 47, 50, 56, 57, 59. Vocês vão usar a mesma tabela de números para poder preencher
os números que estão faltando aqui. Tentem resolver e conversamos mais tarde, certo?